Se os deuses batessem à tua porta, abririas? Não como deuses, mas como mendigos, como estranhos, como alguém que precisa e nada tem para te dar em troca. Ou será que tem? A mitologia, que nos ajuda a entender a astrologia, não é feita apenas de monstros e heróis. Muitas vezes é feita de escolhas simples. E nenhuma escolha é tão reveladora como esta: abrir ou fechar uma porta. Uma das minhas histórias favoritas no livro Metamorfoses de Ovídio, e fica aqui a sugestão, já está a acontecer a Feira do Livro em Lisboa e temos a Feira do Livro no Porto em breve, fica aqui a recomendação, Metamorfoses de Ovídio, é a história de Baucis e Filemon, onde o poeta romano conta como os deuses, Júpiter e Mercúrio, desceram à Terra disfarçados de mendigos. Gostavam de caminhar entre os humanos, visitar aldeias, observar corações e muitas vezes escondiam-se em formas humildes, não é? Para ver quem realmente sabia acolher. E dessa vez foram bater às portas de uma aldeia, procuravam abrigo, um pouco de pão, ou então talvez apenas calor humano, mas encontraram 1000 portas fechadas, 1000 recusas, 1000 corações endurecidos, até que, já no fim da aldeia, uma porta abriu-se. Era uma cabana frágil, quase a cair, feita de tábuas velhas, como Mercúrio disse, mas com muita esperança, como Júpiter também indicou. E lá dentro vivia um casal idoso, chamado Filemon e Baucis. E essas estrelas, eles não tinham quase nada, eram realmente pobres, já muito velhos, e ainda assim ofereceram o pouco que tinham, não é? Umas azeitonas, vinho e, acima de tudo, muita hospitalidade. E durante a conversa, não é, dos deuses disfarçados de mendigos com a Filemon e o Baucis, algo estranho começou a acontecer. O prato de azeitonas que tinham colocado na mesa nunca esvaziava e os copos de vinho enchiam-se sozinhos. Ou seja, a abundância crescia mesmo na escassez. E foi aí, estrelas, que o casal percebeu que estavam na presença de deuses. E assim que perceberam isso, caíram de joelhos, acima de tudo com vergonha de ter oferecido tão pouco. Mas Júpiter sorriu-lhes de volta e disse: vocês são bons, são dignos, peçam qualquer desejo e será vosso. E pensa nisto por um momento, estrela. Se o rei dos deuses estivesse à tua frente e te oferecesse qualquer coisa, a que é que tu irias escolher, estrela? Não é? Na nossa história, Filemon e Baucis pediram apenas uma coisa. Pediram que nunca nenhum deles tivesse que enterrar o outro, que no fim partissem juntos, porque nunca tinham conhecido, ou ultimamente a vida, separados, não é? E não queriam conhecer a morte assim, separados, não é? Ou seja, o grande pedido deles era que nunca um tivesse que enterrar o outro. Júpiter acenou com a cabeça e Mercúrio perguntou-lhe, sempre atento aos detalhes: e o contrato de Saturno? E Júpiter simplesmente respondeu: assim será. Anos depois, já bem idosos, mais idosos do que já eram, enquanto relembravam os seus dias, e quando a hora estava-se a aproximar, eles começaram-se a transformar em árvores. Ela numa tília e ele num carvalho. E os seus troncos entrelaçaram-se como os seus corações. E dizem que ainda hoje ali estão, não é? Ali perto da região onde é hoje a Bósnia e Herzegovina, dois seres, duas árvores,
abraçados para sempre, porque, no fim de contas, como o nosso poeta Ovídio diz no livro, os deuses olham sempre para aqueles que têm o coração certo. Mas e as outras 1000 portas? Aquelas que se fecharam? Bom, podemos dizer que Júpiter afundou a aldeia debaixo de um lago. E ser um lago de estrelas não é indecente. E é aqui que começa o teu trânsito de Júpiter em Caranguejo, ou Câncer, não é? Porque Júpiter é o planeta das bênçãos, mas também das parábolas. Ele não ensina com provas e cobranças, para isso já temos Saturno, não é? Júpiter ensina através de histórias, de escolhas e de moral. E talvez não saibas, mas esta história tem várias versões. A que te contei é a versão romana, com Júpiter e Mercúrio, mas também existe uma versão grega, com Zeus, Hermes, e tem mais detalhes. Tem um templo e até um ganso no meio, não é? Mas os detalhes de todas as versões da história diferem, mas o essencial permanece. E é nesse essencial que vamos usar o coração, porque a estrela Júpiter representa a fé, a abundância, os sonhos, não é? E quando entra em Caranguejo, ele toca os nossos desejos mais profundos, os nossos desejos de pertença, de família, de proteção e de amor, tudo emoções que sustentem as nossas raízes, não é? E é um trânsito muito poderoso, porque Júpiter está em exaltação, em Caranguejo, ou Câncer. Porquê, estrelas? Porque precisa da emoção, da nutrição e do sentimento para transformar os sonhos que ele rege em realidade. Mas também carrega um aviso: nem todas as bênçãos vêm como imaginamos, não é? E durante 2025 e 2026, Júpiter vai estar em Caranguejo desde este junho até ao próximo, fará uma quadratura a Saturno em Carneiro, não é? Mais ou menos exata, e é aquela pergunta de Mercúrio, não é? Que retrata bem esta quadratura e o contrato com Saturno, não é? Que é parte do coração da história. Porque é o seguinte, estrelas: Júpiter, ao responder a esse pedido no fundo de morte, não é? Que eles pediram, não podia simplesmente conceder a morte conjunta, não é? A morte é Saturno, o fim, o corte, a separação, o limite, pertencem ao Senhor dos Anéis, não é? Por isso, para cumprir o desejo deste casal, Júpiter encontrou outro caminho, estrela. Um caminho que não contrariasse o domínio de Saturno, mas sim que o transcendesse, não é? Ou seja, transformou-os em árvores. E não foi por acaso, porque Saturno representa a estrutura, representa o sistema, representa o controle, representa o contrato. Também nós conhecemos na astrologia. E todas estas palavras que eu acabei de referir, se quiseres chamar a Matrix, também podes chamar assim. Mas, apesar de Saturno ser o senhor da realidade, há coisas que Saturno não controla. Há coisas que escapam às suas leis. E uma delas é a natureza. As árvores, os rios, as plantas vivem os seus ciclos com plenitude, não é? Florescem, perdem as folhas, renascem, não por imposição, não é? Mas pela sua essência. Ou seja, a natureza não é prisioneira, é soberana. Por isso é que é jupiteriana. Por isso, estrela, quando te sentires esmagado por uma realidade fria, cinzenta ou sem alma, lembra-te disto: Júpiter está em exaltação e ele ainda vive na natureza. Vai até ela, encosta-te a uma árvore, respira com ela, porque é aí que este trânsito quer levar-te de volta ao essencial. E claro, se quiseres viver o melhor deste trânsito, a chave está muito no teu Sagitário, não é? A tua fé, a tua prática espiritual, o teu otimismo. Júpiter expande o que encontra e nutre a tua visão interior,
por isso acredita na vida, mesmo quando o mundo parecer duro demais. É muito o que esta quadratura significa. Mas, atenção, estrela, olha sempre para a casa de peixes no teu mapa. É lá que a história te avisa, porque foi ali, na indiferença, na recusa, na negação, que a aldeia se afundou, não é? E esse lago, que vos chamei a atenção, é simplesmente peixe mal vivido, ilusão, negação, vazio emocional, onde não há compaixão, estrela. Júpiter não floresce. Onde não há verdade, a bênção nunca chega. Por isso, estrela, acho que esta história explica exatamente o que é este trânsito, em quadratura com Saturno. E esta é a escolha, não é? Deste trânsito. Abrir ou fechar a porta, estender a mão ou virar o rosto, acolher ou endurecer. E cada um de nós, nos próximos meses, será chamado a escolher, porque Júpiter neste sítio do céu apenas nos diz que nos oferece uma bênção, mas como na história só será revelada depois da escolha, não é? E agora que conhece a história, é tempo de a trazermos para dentro de ti, porque o céu não conta mitos por acaso, estrelas, não é? Cada planeta, cada trânsito, cada alinhamento conta uma história que ecoa dentro de nós. E Júpiter em Caranguejo, o Câncer, entre 2025 e 2026, é esse convite a reencontrar o essencial, a bondade, a fé, a generosidade, a capacidade de abrir a porta, mesmo sem saber quem está do outro lado. Mas claro, também traz desafios, porque a quadratura com Saturno em Carneiro exige escolhas maduras. Nem sempre o desejo realizado chega como imaginamos, e há áreas da nossa vida que vão ser abençoadas, enquanto outras pedem verdade emocional. E é por isso que agora vamos olhar para o impacto de Júpiter em Caranguejo, o Câncer, signo a signo. Se quiseres tirar o máximo deste vídeo, vê pelo teu signo ascendente e pelo teu signo solar. Não é? Sobre a Lua, vemos na última parte do vídeo e até já! Entre as estrelas, tens o Sol, o ascendente em Carneiro ou Áries. Este trânsito de Júpiter em Caranguejo entre 9 de junho de 2025 e 30 de junho de 2026 ativa a vossa casa 4, não é? Ou seja, o lugar do lar, da família, da base emocional e do nosso refúgio interno. E Júpiter aqui fala-vos de reencontros, fala-vos de temas relacionados com a vossa casa, de raízes. Traz de volta sentimentos, memórias, afetos que talvez estivessem guardados em algum canto do vosso coração e convida-vos a abri-los. Ou seja, é tempo de voltar, não é? De regressar. Não necessariamente a uma casa física, mas acima de tudo a um lugar dentro de vós que vocês sabem que o que é pertença, não é? Ou seja, é muito uma busca emocional por aquilo que vocês se identificam e se sentem bem, não é? Este é o trânsito que pode assinalar mudanças no espaço onde vivem, não é? Muitas vezes a passagem de Júpiter por aqui traduz numa mudança de casa, não é? Ou na entrada de um novo membro na vossa família, ou de um recomeço emocional, ou seja, da maneira como vocês lidam com as emoções. Mas mais do que isso, também pode representar uma reconciliação com alguém, não é? Que estão neste momento chateados, com o passado, não é? Ou com partes de vós que estavam afastadas, por assim dizer, ou mais esquecidas. Recordem a história que vos contei no início, não é? A porta que se abriu, não é? O lar humilde que acolheu os deuses. E às vezes, estrela, basta abrir a porta do coração para que a bênção entre, não é? Mas há um detalhe importante. Saturno
vai estar na vossa constelação, em Carneiro, no vosso signo, e isso significa que esta viagem de Júpiter será feita com resistência, com testes, com esforço emocional, claro. Saturno, por um lado, pede que caminhem sós, não é? Que carreguem fardos, que enfrentem tudo com firmeza. E Júpiter vem-vos pedir que amem, que confiem e que se deixem ajudar. E a quadratura entre os dois, não é? Especialmente intensa este verão de 2025, coloca-vos entre esses dois mundos, não é? E o que pode acontecer é um pouco surpreendente, não é? Ou seja, tipo de a responsabilidade que carregam, que Saturno vos deu, pode se tornar num vínculo, não é? Aquilo que parecia uma carga, ou seja, ajudar alguém, estar presente, cuidar de alguém, pode revelar-se como uma ponte emocional. Às vezes, a pessoa que ajudam também vos ajuda, não com atos grandiosos, mas com humanidade, com escuta, com partilha, não é? É como se o serviço transformasse em conexão, não é? E nesse processo sentem-se mais vistas, mais valorizadas e mais reconhecidas, não é? E talvez, que o Saturno já entrou há mais tempo, talvez até agora tenham suportado tudo em silêncio, não é? Mas agora com a presença de Júpiter podem se sentir amparadas, porque há alguém que vos diz: eu vejo-te e estou aqui contigo, não é? E estas estrelas é o ensinamento de Júpiter, ou seja, nem sempre é sobre milagres visíveis, às vezes é sobre pequenos gestos que curam, não é? Sobre portas interiores que se abrem, como naquela história. E sim, a tensão com Saturno está lá, mas recordem que Júpiter não quebrou o contrato de Saturno, apenas encontrou um caminho fora da estrutura, transformou o desejo em algo que Saturno não controla. E esta é a vossa chave. Quando a carga que vocês estiverem a suportar for demasiado pesada, voltem à base, à vossa casa interna, à natureza, porque é como se a vossa alma também precisasse de um chão fértil, não é? No fundo, Júpiter abençoa-nos, mas primeiro pede que a gente abra a porta. Então, estrelas de Touro, ascendente, Sol em Touro, este trânsito de Júpiter em Caranguejo, o Câncer, que vai do dia 9 de junho de 2025 a 30 de junho de 2026, ativa a vossa casa 3, não é? Ou seja, o território da mente cotidiana, das trocas próximas, das amizades cúmplices, não é? Daquelas que vocês lidam todos os dias e das conversas que nos nutrem, não é? E este estrelas é um trânsito que vos sorri muito. E porquê estrelas? Porque Touro é terra, Caranguejo é água. E quando juntas terra com água, o que é que acontece, estrela? Nasce a vida, não é? Ou seja, esta é uma combinação fértil, não é? Ou seja, é um terreno de crescimento emocional e intelectual. O que Júpiter traz aqui não são bênçãos gritantes ou mudanças dramáticas, está na vossa casa 3, são as pessoas certas no momento certo, não é? É tipo aquela vizinha que te entende sem dizer muito, é aquele grupo que conheces que finalmente sentes-te bem-vindo ou bem-vinda, é a sensação de que não tens que carregar sempre tudo sozinha, que há um espaço na tua rotina onde podes pousar o fardo, mesmo que seja só por uma hora ou só por uma tarde, seja lá o que for. E recorda, estrela, o que partilhámos no início deste vídeo, não é? Júpiter aparece muitas vezes disfarçado, não vem com troféus, mas vem sim com uma presença humana, com partilhas sinceras e com vínculos verdadeiros. E durante este trânsito vais perceber que a vida não é feita apenas da família de sangue.
é feita da família que se escolhe, das amizades que se tornam parte da nossa raiz, que nos apoia, das trocas que te fazem crescer, mesmo quando só estás-te a divertir à mesa de uma refeição, não é? Pensa tipo num retiro criativo, não é? Ou seja, numa aldeia onde as pessoas se juntam para pintar, escrever, partilhar. Agora aplica essa imagem à tua vida real, não é? Talvez não sejas artista, mas vais sentir-te rodeada de almas que vibram na mesma frequência que tu. E isso, Estrela, é um bálsamo para a atenção que Saturno em Carneiro pode estar a trazer na tua casa 12, não é? Em que está-te a pôr à prova nos bastidores da vida, não é? Ou seja, tens sentido a responsabilidade aumentar. Pode ser que estejas a assumir muito por trás do véu, não é? Para a tua família, no teu trabalho, até para pessoas que nem sempre reconhecem o teu esforço. E o Júpiter chega agora com este recado, não é? Não tens de estar sempre em modo guerreiro ou guerreiro. Há lugares, não é? Ou alturas do dia onde podes simplesmente ser, não é? E esse lugar pode ser uma amizade, um conhecimento que vira amizade, uma comunidade, um grupo onde és aceite, sem precisar de provares o teu valor. E em alguns casos, para vocês todos, esse lugar até pode ser um espaço interior, não é? Um refúgio dentro de ti, onde regressas sempre que precisas. E ao longo deste ano, o que te vai curar não é a obrigação, é a troca. Não é o dever, é o apoio mútuo. Não é a estrutura, mas sim a leveza de seres compreendida sem esforço. Então sim, Estrela, nutre o teu caranguejo, o teu lado mais sensível, mais próximo, mais intuitivo. Cuida também do teu Sagitário, ou seja, o arquétipo da fé, da expansão, da tua prática espiritual. Porque é nele que Júpiter encontra o impulso para te guiar mais longe e para mais longe, não é? E com Saturno a limpar a casa 12, o que for ilusório vai acabar por cair, não é? As portas falsas vão fechar, mas as portas verdadeiras vão se abrir com Júpiter. E algumas até podem estar mesmo ao teu lado ou com alguma deslocação. Estamos a falar da casa 3. Então, estrelas com ascendentes gêmeos ou sol em gêmeos, lembram-se quando vimos na história aquele prato que nunca acabava as azeitonas e o copo que se enchia sem fim? Será que a abundância é um dom ou um teste? Não é? É muito para vocês o que este trânsito vem perguntar. Este trânsito Júpiter em Caranguejo ou Câncer, que decorre entre 9 de junho de 2025 a 30 de junho de 2026, ativa a tua casa 2, não é? Ou seja, o território do dinheiro, dos recursos, da tua relação com o que valorizas e sim, também da tua alimentação, não é? Tanto literal como emocional. E é como eu comecei agora aqui o vídeo para vocês, não é? Da história que nós vimos, não é? Ou seja, o prato de azeitonas que nunca se esvaziava, os copos de vinho que se enchiam por milagre, o dom inesperado e a bênção recebida simplesmente por abrir a porta. E este será o teu tema neste trânsito, não é? Ou seja, Júpiter passa por uma casa que fala de matéria, não é? Que é a casa 2, mas, como sempre, com Júpiter, o material nunca é apenas material. Este trânsito pode trazer-te, e tem toda a pinta disso, de trazer-te crescimento financeiro, não é? De novas fontes de rendimento, de oportunidades de investimento e, em geral, uma maior estabilidade financeira. Mas, acima de tudo, faz-te uma pergunta, não é? O que é que tu estás a fazer com aquilo que te é dado? Porque essa estrela, Júpiter recompensa a generosidade. Portanto, não é apenas sobre ganhar dinheiro, é sobre como o ganhas, para que é que o usas
e com quem o partilhas. E se a energia está a fluir até ti, o universo espera que flua também através de ti. Ou seja, eu vejo muitas trânsitos aqui para vocês como se fosse o tempo de pagar adiantado, não é? De ajudares uma estrela como tu, que já foste ajudada, de seres a mão estendida que um dia te salvou, não é? Não é a caridade que Júpiter te pede, é mais uma moralidade universal, não é? Ou seja, aquilo que recebes do bom da vida também deve circular, não é? E ainda por cima temos esta quadratura com Saturno em Carneiro, não é? Sendo o pico este verão, não é? Mas sendo-se praticamente o ano inteiro. E esta quadratura aqui para vocês, e estamos a falar da casa 2, que é financeira, isto eu sinto muito como se fosse dilemas éticos, não é? Um exemplo, vamos supor que vem este Júpiter em Caranguejo e beneficiam de um apoio, não é? Ou de um patrocínio, beneficiam de uma mão amiga, não é? Mas sentires que quando vem isso há uma dívida, não é? Não só financeira, não é? Mas pode ser, mas emocional ou até de lealdade, não é? É muito isso. Ou então pelo contrário, pode estar a dar numa situação a dar sem retorno, não é? A investir alguém que não reconhece o teu valor, não é? E é aqui, estrela, que a tua bússola espiritual precisa de estar muito bem calibrada, porque Saturno na tua 11, não é? Testa as tuas alianças, não é? Ou seja, estás mesmo rodeada de pessoas que querem crescer contigo ou que querem apenas lucrar com a tua luz, não é? E é assim, estrela, o teu crescimento material neste período será real, não é? Mas nunca sem consciência, porque Júpiter traz bênçãos, sim, mas Saturno cobra coerência, não é? Lembra-te, e a presença do céu, do Júpiter no céu neste sítio, vem-te lembrar que aquilo que é teu virá, não é? E o que chega com o coração certo irá permanecer. Mas ser vigilante, estrela, porque se tentares acumular o que deveria ser partilhado, a abundância estanca, não é? A tua energia, como o dinheiro, precisa de circular. E se algum copo se partir, não é? Não te esqueças, o prato de azeitonas na história só se renovava porque estava a ser partilhado. Então, Sol e ascendente em Caranguejos. Júpiter entra na tua casa e ele não chega de mãos vazias. Por isso, estrela de Caranguejo, este é o teu ano. De 9 de junho até 30 de junho de 2026, Júpiter vai transitar pelo teu signo e quando isso acontece, és a filha ou o filho favorecido do cosmos, não é? Que já bem merecias. Júpiter está exaltado em Caranguejo, ou Câncer. Isto significa que é aqui que ele brilha com mais compaixão, mais fertilidade, mais generosidade, não é? Júpiter aqui oferece, abençoa e protege da ti, Caranguejo. E isso significa que a tua vida pode florescer em várias direções, não é? Ou seja, uma nova fase pessoal com mais confiança na vida, não é? Oportunidades de crescimentos inesperadas, não é? Uma grande expansão emocional, de sentir muitas coisas, não é? E uma fertilidade literal ou simbólica, não é? Ou seja, mais ou menos mais filhos, ou novos projetos, ou novos vínculos, não é? Uma nova vida, não é? É muito por aí. Mas há algo que deves recordar da história de Baucis e Filemon, que eu contei no início. Mesmo a bênção mais pura traz consigo um dever. E Júpiter é o deus das chuvas, não é? E tu, sendo água, sabes acolher essa chuva com o coração, não é? Ela nutre as suas raízes, mas não é só para ti, estrela. Júpiter vem lembrar-te que o que recebes deve ser partilhado. Não é tempo
de acumular, é tempo de distribuir. Oferece conforto, oferece presença, oferece compaixão. Ser protetor ou protetora, ser aquela pessoa que acolhe, ser aquela pessoa que inspira, não é? Por norma, quando este trânsito acontece para os nossos amigos caranguejos, pode ser o ano em que é chamado a amparar outras pessoas, como mãe, como mentor, mentora, como amiga, ou simplesmente uma presença doce e segura, não é? E sim, estrelas, Júpiter vai trazer crescimento, mas só se mantiveres o coração generoso, não é? E atenção ao aviso, não é? Este verão, mas ao longo de todo o ano, Júpiter irá fazer uma quadratura a Saturno em Carneiro, não é? Por isso, isto traz muito um teste espiritual, não é? Ou seja, quando tudo corre bem para ti, consegues ainda ser humilde? Quando és abençoado ou abençoada, consegues reconhecer quem está a lutar? Ou vais cair na ilusão de que quem sofre é porque não tem fé ou outra coisa qualquer suficiente, não é? Júpiter, estrelas, é expansivo, mas sem consciência pode tornar-se arrogante, pode dar-te a sensação de que descobriste a fórmula, não é? Seja lá para o que tu queres fazer, e isso pode gerar um impulso para ensinar, corrigir, ou até julgar os que não têm a mesma sorte, não é? Mas esse não é o caminho, estrela. Este trânsito quer ensinar-te a ser guia, não é? Não um guru, não é? Não um professor, não é? Quer que inspires, não é? Não que imponhas, quer que abraces, não que evangelizes, não é? É muito por aí. E a verdadeira bênção deste trânsito, por incrível que pareça, não está no que recebes, mas sim no que tu transmites, não é? Se fores capaz de ouvir as dores dos outros, de acompanhar sem julgar, de estar presente sem tentar salvar, então serás uma verdadeira agente ou agente de Júpiter na Terra. Portanto, este é o ano em que podes tornar-te um canal de bondade, um lar para quem precisa de abrigo, um bálsamo numa época dura para tantas outras estrelas. E lembra-te, estrela, quanto mais fores o porto de abrigo de alguém, ou de muitos, mais o céu te vai acolher também. É da estrela de Leão, Sol, ascendente. 3 palavras que me vieram à mente quando olhei para o vosso mapa: sacrifício, generosidade, redenção, não é? Ou seja, Júpiter em Caranguejo para vocês traz um chamamento muito especial, não é? Entre 9 de junho de 2025 a 30 de junho de 2026 vais atravessar um ano que não será visível aos olhos do mundo, mas que vai transformar silenciosamente o teu coração, não é? É o tipo de trânsito que não se faz com luzes, nem com aplausos, mas sim com muito silêncio interior e muita profundidade emocional, não é? Este é o ciclo da Casa 12, não é? A casa do invisível, do recolhimento, das águas mais profundas da alma. E é aqui que Júpiter vai tocar-te, não é? No lugar onde carregas as tuas dores, não é? Os teus gestos esquecidos e todos os teus sacrifícios, não é? E recorda a história que nós falámos no princípio, de Baucis e Philemon. Eles não foram coroados em praça pública, a bênção veio pela porta de trás, disfarçada de prova. E assim será para ti, estrela. O bem que fizeste em silêncio será devolvido. As escolhas difíceis que fizeste pelos outros serão reconhecidas e a tua luz voltará a acender-se por dentro, não é? Porque Júpiter em Caranguejo quer ensinar-te 2 coisas importantes. Em primeiro lugar, o valor
do sacrifício verdadeiro, não é? Porque nem todos os sacrifícios vêm da dor, Estrela, não é? Alguns são gestos sagrados que te alinham com a tua grande grandeza interior, não é? E este trânsito pode confrontar-te com decisões do passado, não é? Momentos em que abriste mão de algo por alguém e talvez nessa altura, ou até hoje, tenhas sentido que ninguém viu, que foste deixada para trás, mas agora vais começar a ver o impacto daquilo que deste e talvez não venha da pessoa que ajudaste, mas virá de outro lugar. Este é o ano em que o universo te diz: eu vi, não é? E a segunda coisa que o universo quer que tu aprendas é a prova da generosidade real, não é? Ou seja, Júpiter vai desafiar a tua ideia de mérito e recompensa, não é? E se tu tens vivido, mais ou menos, não é? Com a crença de que o que recebes é a prova do teu valor, podes ser levado a questionar isso. E se fores chamada a dar, mesmo quando sentes que já deste demais, não é? E se fores posta à prova para ajudar alguém cuja causa nem te toca diretamente, não é? Júpiter quer reacender a tua generosidade, não como caridade, mas a fazer-te sentir que faz parte da missão da alma, não é? E este trânsito é uma bênção secreta, não é? É cura, é reconexão contigo mesmo. É um retorno que Júpiter vai fazer à tua essência espiritual antes de voltares ao palco da vida. E lembra-te da quadratura com Saturno, ou seja, esta tensão entre Júpiter em Caranguejo e Saturno em Carneiro traz o desafio de seres verdadeira nas tuas motivações, por assim dizer, ou seja, fazes o bem por amor ou para te provares? Estás disponível para ajudar porque é certo ou porque queres algo em troca, não é? E neste ciclo o universo quer ver a pureza do teu gesto e se fores sincera contigo, com os outros, com a vida, essa energia retorna com uma força que nunca imaginaste. Pode ser através de gratidão inesperada, de um reconhecimento profundo sobre o que tu fizeste, ou até de um gesto de amor vindo de alguém que jamais imaginaste. E, querida Estrela de Leão, este não é o teu ano para brilhar em palco, mas é o teu ano para brilhar no coração, não é? E esse brilho ninguém te pode tirar. Ele vive contigo e transforma tudo à tua volta. Então, Estrela, com o Sol ascendente em Virgem, o que eu quero começar por dizer é que tu tens um talento, esse talento é teu, a dádiva desse talento é do céu, mas o alinhamento, não é? É a escolha tua, ou seja, Estrela Virgem, Júpiter entra na tua casa 11, não é? Casa dos aliados, dos sonhos maiores, dos apoios inesperados, não é? E muito de encontros que mudam tudo. E entre 9 de junho de 2025 e 30 de junho de 2026, o planeta da abundância, da visão, da fé, vai estar numa das posições que mais ama. Em exaltação no signo de Caranguejo e em alegria na casa 11. Não é? Isto é praticamente como ter uma bênção dupla, não é? Ou seja, é como se o céu dissesse: estou pronto para te ajudar, mas tens que ser honesta sobre quem és. A casa 11 fala das bênçãos que chegam através das pessoas, amigos, mentores, pessoas influentes que te abrem portas, não é? Mas atenção, Estrela, estas bênçãos só se manifestam quando te apresentas com verdade, não é? Ou seja, este trânsito de Júpiter em Caranguejo para vocês virginianos, Sol ascendente, é o trânsito que recompensa a integridade, não a imagem que queres mostrar, não o talento que gostavas de ter, mas aquilo que realmente és, hoje,
agora, neste momento. Por isso, se queres receber as oportunidades que este Júpiter pode oferecer, responde com sinceridade. Estou a viver os meus talentos, não é? Ou estou a adaptar-me às expectativas dos outros, não é? Estou a servir os meus dons ou a vender a minha energia em nome de pragmatismo, não é? E eu aqui, apenas aqui uma pequena interrupção, que sou virginiano, eu pelo menos aqui tento fazer, através de uns vídeos, pronto, de demonstrar o meu talento para a astrologia, e se me quisesse adaptar às expectativas dos outros, o que é que vende hoje em dia, estrelas? É notícias bombásticas e promover o medo. Eu nunca faço isso nos meus vídeos. E é muito isso, não é? Por isso, este trânsito é, acima de tudo, aspiracional, não é? Não apenas ambicioso, não é? Não se trata apenas de subir na vida, trata-se de encontrar as pessoas certas, não é? As pessoas que te ajudam a florescer porque reconhecem quem tu és, sem máscaras, não é? É a energia da tribo, da Casa 11, da comunidade que te eleva, da rede que te sustenta enquanto cresces. E porque Júpiter rege a nossa consciência moral, não é? Esta é uma altura muito boa para curares a tua bússola interior, não é? Ou seja, não vale a pena conquistar o mundo se para isso te perdes de ti mesma, não é? E a quadratura com Saturno vai ser interessante, Estrela, porque Saturno está na casa 8, não é? Casa dos compromissos ocultos, dos contratos kármicos e das trocas de poder. Portanto, o que é que isto pode significar? Ser chamada a pagar o preço de escolhas que fizeste para agradar. Enfrentar ressentimentos por te sentires presa a papéis que não são teus. E questionar se certos acordos que tu fizeste ultimamente, visíveis ou invisíveis, ainda te servem. Não? Mas não temas, Virgem. Se fores fiel à tua essência, este será um ano de libertação. Não é? Um ano em que deixas de ser um talento escondido e começas a ser reconhecido. É um ano em que a tua dedicação é finalmente valorizada. Não por gritar, mas por ressoar, não é? E lembra-te, a Casa 11 é a Casa das Esperanças, mas só florescem as esperanças de quem está alinhado, não é? E tu, Virgem, nasceste com o dom da precisão, usa-o, refina quem és e verá Júpiter entregar-te encontros que alinham com o teu destino. Então, Estrela, um Sol ascendente em Balança. O vosso símbolo é uma balança com dois pratos, não é? Quando um sobe, o outro desce, não é? Portanto, o Júpiter a chegar aqui é como se um dos pratos da balança subisse. Mas, ao subir o que é que estás a deixar para trás enquanto ascendes com o outro, não é? E é assim, Estrelas, que se vai sentir muito este trânsito entre 9 de junho de 2025 e 30 de junho de 2026, não é? Júpiter atravessa o ponto mais alto do teu mapa, nós chamamos meio do céu, não é? Onde é o ponto onde a alma encontra propósito e o mundo responde, não é? E este é um dos trânsitos mais poderosos da década para ti. Começamos já por aqui sem rodeios. Júpiter em Caranguejo está em exaltação, não é? Ou seja, profundamente nutridor, emocional, empático, e no teu caso toca diretamente a tua carreira, a tua vocação, a tua reputação pública e o teu legado, não é? És empurrada para cima, o Júpiter chega aqui, cai em cima de um prato da balança e vai para cima, não é? Ou seja, não é um empurrão de empatia, é um empurrão do destino. Ou seja, a recompensa vem, não é? Começas a ser mais reconhecido, seres mais vezes chamado, a te levarem mais vezes, não é?
pelo que tu és, portas abrem-se, convites surgem, oportunidades alinham-se, não é? A tua presença ganha peso, o teu nome vai circular mais e a tua imagem irá brilhar mais. Mas como toda a luz, ela projeta sombra, não é? Até já vimos, pelo prato da balança, não é? E é aqui que entra Saturno, posicionado em Carneiro. Não é? As tuas raízes, a tua casa, a tua base emocional, a família que te segura, não é? Por isso, a tensão instala-se entre o sucesso lá fora e os vínculos cá dentro. Não é? É muito típico ouvir, quando a pessoa passa por este trânsito, dizer que outras pessoas, perto do seu convívio, a dizer que já não és a mesma, que mudaste, ou então, às vezes até chega ao ponto de perguntar quem és tu agora que estás tão lá em cima, não é? E este é o paradoxo do trânsito, não é? Quanto mais sobes a nível profissional, não é? Quanto mais sobes a nível de reputação, mais instável fica a tua base, não é? Mas lembra-te do que vimos no início do vídeo. Júpiter ensina através de parábolas e Saturno testa através de contratos. E aqui está o teu teste, balança livre. Vais tentar agarrar tudo e todos? Ou vais aceitar que crescer também é perder algumas formas antigas de pertença? Não é? A verdade é que com este trânsito a tua alma está a expandir, não é? E isso pode significar sentir-te menos compreendida por quem de antes te era familiar, não é? Mas isso, não encaro isso como traição, não é? É simplesmente evolução, não é? Porque este é o ano para cultivares a tua visão, construires o teu legado, influenciares o mundo com o que tens para dar, não é? E talvez no topo encontres uma nova forma de amor, uma que não depende da proximidade física ou da validação imediata, mas da coerência entre quem és e o que estás a construir. E lembra-se, Júpiter protege quem tem um propósito, mas também te lembra que não basta alcançar o topo, não é? É lá em cima, não é? Júpiter te vai levar, que a tua generosidade precisa de brilhar mais. Usa essa visibilidade que vais ganhar para abrir portas a outras estrelas, não é? A verdadeira glória jupiteriana não é o aplauso, é sim a capacidade de elevar outras estrelas com a tua luz. Por isso, vai balança, vais sentir um belo empurrão, voa com verdade, com ética e com coração. E verás que quem te ama de verdade há de aprender a amar também a tua nova atitude. Escorpião, Escorpião. Então, se nasceste sob o signo Escorpião, tens ascendente em Escorpião, Júpiter vai mexer com a tua casa 9, não é? Com a tua casa 9 e começa logo no dia 9, 9 de junho de 2025 a 30 de junho de 2026. Isto é um dos posicionamentos mais inspiradores e elevados deste ciclo, não é? Ou seja, é como se o Júpiter chegasse aqui e te perguntasse qual é a tua visão e se estás pronto para, ou pronta para honrá-la, não é? Porque a casa 9 estrela é a casa da expansão espiritual, não é? Da prática da fé, da sabedoria, dos estudos superiores e das grandes jornadas, internas ou geográficas. E aqui Júpiter está exatamente numa casa onde ele gosta muito de estar, não é? Ele tem muita... sente-se bem na 9 e na 12, não é? São sítios associados aos signos que ele rege, não é? Apesar de ele encontrar a sua felicidade, entre aspas, na casa 11. Não é? Ou seja, quando ele está aqui na casa 9, ele mostra-te o mapa da tua alma, não é? Quer-te inspirar a ir mais longe, não é? E a viveres com mais sentido, não é? E este sentido que o Júpiter te quer dar não vem apenas das tuas ideias, não é? Vem das tuas emoções, do teu coração, ou de memórias que tenhas, não é? Porque Júpiter está exaltado em Caranguejo, não é? Um signo que sente antes de entender, não é?
E é por isso que vais viver uma expansão emocional que te leva além do que imaginavas ser possível. Não é? Vamos recordar a história da Baucis do Filemon. Então, a bênção não veio com lógica, não é? Veio através da compaixão, da entrega e do reconhecimento do sagrado no outro, não é? Portanto, Estrela, este trânsito para ti, Escorpião, é um convite para algo semelhante, no sentido de encontrares o divino nas tuas buscas pessoais, não é? De descobrir sabedoria nas tuas dores, não é? Ou simplesmente de acreditar que há algo maior que te sustenta, mesmo quando não o entendes, não é? Júpiter na 9 é sempre uma fase de aprofundamento espiritual, não é? De retorno à fé, ou então de viagens que transformam a tua percepção da vida, não é? Ou de estudos que começas ou aprofundas que abrem portas internas, não é? E como sempre, já vimos, não é? Durante este trânsito vai haver a quadratura com Saturno em Carneiro, não é? Ou seja, e Saturno está na tua casa 6, não é? Na casa do trabalho, da rotina, da saúde e da prestação de serviço, não é? Se casa 6 é muito virgem, não é? Portanto, a tua fé será testada no concreto, não é? Nas tuas tarefas diárias, na exigência do teu corpo, naquilo que parece pequeno demais para conter grandeza, mas que contém, não é? Porque é assim, Estrela, é fácil acreditar quando tudo flui, não é? Mas Júpiter em Caranguejo pede que continues a crer, mesmo quando te sentes cansado, não é? A tua visão não é um escape da realidade, não é? É uma bússola para seres tu própria dentro da realidade. E essa visão, Estrela, está mais próxima do que pensas, não é? Podes estar num curso que começas, num livro que te chama, numa viagem que muda a tua fé, ou numa conversa que te acende por dentro, não é? Júpiter na 9 quer que tu te lembres de quem és, para além das feridas, para além dos limites, não é? Porque quando o Júpiter chega aqui, ele chega aqui porque há algo dentro de ti que já sabe o caminho e agora ele começa simplesmente a mostrar-se. Então, Sagitário, se nasceste sob o signo de Sagitário ou tens ascendente em Sagitário, prepara-te para um dos capítulos mais profundos da tua jornada espiritual. Entre 9 de junho de 2025 a 30 de junho de 2026, Júpiter, o teu planeta regente, vai transitar pela tua casa 8, não é? Ativando temas de transformação, intimidade, partilha de recursos e renascimentos interiores. É verdade que Júpiter está exaltado em Caranguejo, o que traz proteção, bênçãos e crescimento. Mas aqui, essa expansão não vem através de aplausos ou conquistas externas, não é? Vem através da rendição emocional, não é? Júpiter na casa 8 não te oferece o mapa do tesouro. Convida-te sim a mergulhar nas águas mais fundas da tua alma para descobrires o que realmente importa, não é? Podes sentir em alguns momentos que estás a perder o controle, que estás a ser absorvida pelas necessidades dos outros, por dívidas ou dúvidas emocionais de relações passadas, por expectativas que não escolheste, não é? E talvez surja a raiva, não é? O impulso de fugir, de libertar-te a todo o custo. Afinal de contas, se és Sagitário, não lidas lá muito bem com sentir-te presa, não é? Seja o que for. Este trânsito pode parecer precisamente isso, não é? Um vínculo que não pediste, uma responsabilidade que não sabes como segurar. Mas é aqui, Estrela, que entra a sabedoria de Júpiter. Ele guia-te, mesmo quando tu não reconheces o caminho, não é?
E eu estava a analisar os vossos mapas e veio-me à memória a história do filho pródigo, não é? O jovem que deixou tudo, gastou tudo, perdeu-se e regressou. Regressou envergonhado, apenas para descobrir que o amor nunca lhe tinha sido retirado. E essa parábola, Estrela, é o espelho do que podes viver durante este ciclo, não é? Talvez te sintas assim, distante de ti mesma, zangada contigo própria, com a sensação de que desperdiçaste oportunidades, ou que desperdiçaste amor, ou tempo. Mas Júpiter em Caranguejo não te julga, não é? Ele acolhe-te, ele espera-te, ele devolve-te a ti, não é? E esse também pode ser o momento em que te vês na pele do irmão mais velho, não é? Ou seja, em que foste sempre fiel, foste sempre honesta, correta, e ainda assim sentes que o favor divino caiu sobre quem não merecia. E talvez surja a amargura, o ressentimento, o julgamento. Mas se olhares bem, Estrela, vais perceber que esse regresso que te revolta também te cura, porque a verdadeira bênção de Júpiter é a reconciliação, não é? Principalmente se está aqui nesta casa. Reconciliação não só com os outros, mas contigo, não é? Com as partes tuas que te fugiram ultimamente, não é? Com pedaços da tua fé que se partiram pelo caminho. Agora, claro, não podemos esquecer que Saturno está em Carneiro, a formar uma quadratura a Júpiter. E isso ativa a tua casa, sim. Casa do amor, da expressão criativa, da criança interior. Ou seja, vais ser chamada a equilibrar os teus renascimentos internos com maturidade emocional nas tuas relações, nos teus romances, no modo como amas e és amada. E este ciclo, Estrela, pode trazer a sensação de que o prazer ou o desejo são demasiado sérios ou difíceis de viver. Mas Júpiter, mais uma vez, lembra-te que o amor é um lugar sagrado e se precisares de cura, começa por aí, pelas partes do coração que adormeceste um dia para sobreviver. Pode não ser um ano fácil, mas é um ano verdadeiro, um ano em que a tua alma, cansada às vezes de aventuras externas, regressa ao lar mais profundo, né? Aquele onde te lembras de quem és. E esse regresso, Estrela, será celebrado, porque estiveste perdido ou perdida, mas foste encontrada, não é? Porque fugiste, mas foste chamada de volta, porque há algo maior que nunca te abandonou, e é esse algo maior que nunca te abandonou que está prestes a mostrar-se. Então, Capricórnio, Sol ascendente, estás pronta para confiar? Estás pronta para receber sem culpa? Estás pronto ou pronta para amar sem ser sempre a forte? E é assim, Estrela, se tens o Sol ou ascendente em Capricórnio, o trânsito de Júpiter em Caranguejo entre 9 de junho de 2025 e 30 de junho de 2026 vai ativar profundamente a tua casa 7, não é? Ou seja, a casa das parcerias, dos compromissos e dos encontros com o outro, não é? Principalmente do outro especial na tua vida. Ou seja, não é um ano sobre ti, não é? É um ano sobre o outro na tua vida, não é? E Júpiter está a abençoar essa pessoa, não é? E isto pode ser uma parceira romântica, pode ser um sócio, um colaborador criativo, não é? Ou alguém que te acompanha de perto, não é? E é essa pessoa que é importante para ti, que será reconhecida, que será celebrada, que será abençoada com oportunidades. Não tu, não é? E é aqui, Estrela, que começa o verdadeiro teste para a alma capricorniana, não é? Talvez essa pessoa
que é importante para ti na tua vida, esteja finalmente a ter o reconhecimento que merece, a colheita dos frutos que semeou, não é? E claro, como Capricórnio, há em ti um genuíno orgulho por quem amas, mas há também um certo desconforto, porque pela primeira vez, ou pelo menos já há muito tempo, já não vais ser tu quem sustenta a estrutura, já não és tu quem oferece, quem lidera, quem controla, agora és tu quem recebe, não é? E isso ela pode doer, não é? Por incrível que pareça, porque Capricórnio sente-se confortável no papel de pilar, de suporte, ou seja, de dar sem pedir às pessoas que são importantes para ele, de sustentar sem depender, de proteger sem esperar retorno, não é? Aqui o problema é quando os papéis se invertem, ou seja, quando o universo te pede para confiares, para te deixares apoiar, para aceitares que por um tempo quem tu amas será a força e tu a parte vulnerável, não é? E, por norma, com este trânsito em oposição à tua casa 1 ou ao teu Sol, surgem perguntas difíceis, não é? E inseguranças, ou seja, será que esta pessoa ainda precisa de mim? Será que vai seguir sozinha agora que brilha? E eu? Estarei eu a ficar para trás? E estas são perguntas, ou outras parecidas, que fazem a ansiedade escalar. Talvez comece a sentir culpa por não estás a fazer mais, ou vergonha por depender. Mas é aí que Júpiter, Deus da abundância, da confiança e da fé, sussurra uma verdade. Nem tudo precisa de ser conquistado. Algumas bênçãos só chegam quando te permites receber. E este trânsito de estrela é uma aula sobre confiança emocional, uma aula sobre a intimidade real e rendição aos laços afetivos mais profundos. Pede-te para baixar a guarda, para não medir tudo com base no mérito, para não medir tudo na base do esforço, ou no quando fizeste ou produziste. Pede-te para simplesmente estar de uma forma presente, aberta e humana, não é? Porque enquanto o teu instinto natural como Capricórnio é proteger, erguer muros, calcular riscos, o convite agora é o outro. Deixar que alguém te veja por dentro, com todas as suas fragilidades, sem escudos, sem exigências, sem o peso de ter de merecer o amor, não é? E Capricórnio vive com o fardo de se sentir responsável por tudo, não é? Mas agora Júpiter lembra-te, quem ama verdadeiramente não quer que sejas forte o tempo todo, quer que sejas tu, não é? E sim, Estrela, com o Saturno em Carneiro a ativar a tua casa 4, não é? Ou seja, o lar, a casa, o lar interior também é desafiado, não é? Ou seja, preparem-se para tensões familiares, heranças emocionais que vêm lá de cima, ressentimentos antigos, não é? Mas tudo isso vem à superfície, Estrela, para que possas fazer as pazes com a tua história, com o teu passado, e finalmente descansar nesse lugar que tanto construíste para os outros, mas parece que a certa altura esqueceste de o habitar, não é? Por isso, neste ano, não é? Ou seja, de junho a junho de 2026, deixa o amor chegar até ti, não como recompensa, mas como graça, não é? Não como mérito, não é? Mas como verdade. E talvez o maior sucesso da tua vida, Estrela, não seja conquistar tudo sozinho ou sozinho, mas sim permitir que alguém esteja verdadeiramente contigo. E Júpiter vai mostrar-te isso com doçura e com profundidade. Então, Estrela, com o Sol ascendente em Aquário,
Sinceramente, Estrela, eu só tenho uma pergunta para vocês. E se vocês responderem que não, nem vale a pena ver o resto do vídeo, sinceramente, porque a pergunta que Júpiter vai fazer para vocês é se vocês estão prontos ou prontas para confiar no invisível, sem provas e sem aplausos. Portanto, é assim, Estrela, se nasceste sob o signo de Aquário, ou tens ascendente em Aquário, o trânsito de Júpiter por Caranguejo, entre 9 de junho de 2025 a 30 de junho de 2026, vai ativar a tua casa 6, casa do trabalho diário, do serviço, da saúde e tudo aquilo que construímos com perseverança, não é? E este trânsito, Estrela, pode parecer um bocado estranho, porque Caranguejo e Aquário não se entendem facilmente, não é? Formam o que em astrologia chamamos de quincôncio, ou seja, são energias que se olham de lado, que tentam, porque são de elementos compatíveis, mas não se encaixam, não é? Caranguejo quer nutrir, abraçar, proteger, e Aquário gosta mais de observar, libertar, inovar. Caranguejo quer colo e Aquário quer espaço, não é? E mesmo assim, aqui estão, não é? O encontro dá-se, ou seja, a tua mente futurista e o convite emocional de Júpiter em Caranguejo. Não é? Por isso, Estrela, este ano não vai ser sobre brilho, vai ser sobre serviço, sobre plantar sementes no escuro, sem saber quando ou se virão a florescer, e ainda assim plantar, não é? Porque a casa 6 é o lugar onde te doas sem aplausos, não é? Onde trabalhas não para o agora, mas para o bem maior lá adiante. É onde lidas com rotinas, compromissos, cuidados com o corpo e a alma. E é exatamente aí que Júpiter quer expandir-te. E por isso é que às vezes muitos aquarianos podem ter mais ou menos dificuldades no seu trabalho, consoante a sua visão de futuro, não é? Porque tem que estar em sintonia estas duas casas. Portanto, talvez estejas a construir algo que ainda ninguém entende, não é? Talvez estejas a ajudar alguém sem que essa pessoa saiba o quanto lhe estás a poupar. Talvez estejas a rever a tua rotina, os teus hábitos, ou até mesmo a forma como cuidas de ti, não por vaidade, mas por alinhamento. Mas tudo isso sem palcos, sem holofotes, sem reconhecimento imediato, não é? E é aqui que surge o desafio mais profundo para Aquário. Se estás disposta a continuar a fazer o bem, mesmo quando ninguém repara. Porque tu sabes, Estrela, no fundo que és diferente. Sabes que pensas além do tempo, que ages pelo coletivo, que sentes o mundo com a distância certa para o transformar. Mas mesmo essa nobreza, não é, pode doer quando te sentes invisível, não é? Quando os teus esforços são ignorados, ou quando só te procuram para reclamar, nunca para agradecer. Mas a verdade, Estrelas, é que há uma verdade maior a emergir este ano, não é? Estás a construir algo duradouro, estás a semear uma ideia, um projeto, uma rotina, ou até uma prática espiritual que lá na frente vai transformar vidas. Podes não ver o impacto agora, mas vais senti-lo, talvez num sorriso que surge, numa solução que flui, numa sensação serena de que estás a fazer o que é certo. E com o Saturno a encarnar na tua casa 3, não é? Vais sentir a necessidade de estruturar melhor a tua comunicação, de estruturar melhor as tuas ideias, as suas trocas diárias, não é? Esta quadratura para vocês pode fazer-vos sentir que a mente um pouco mais cansada, não é? O discurso mais seco, não é? Mas Júpiter traz sensibilidade para o teu dia-a-dia, não é? A ajudar-te a expressar com mais empatia, a ouvir com mais presença e a trabalhar com mais propósito, não é?
E este é um ano para seres fiel à tua visão, mesmo quando ela não é aplaudida. Ou seja, é um ano para plantares o futuro, mesmo que ninguém esteja a ver. Porque tu sabes, Estrela, melhor que ninguém, a verdadeira revolução acontece quando ninguém está a olhar. Estrela, de peixes. Bom, eu já me estou a rir. Se nascer sob o signo de peixes, se tens ascendente de peixes, o trânsito de Júpiter pelo signo de Caranguejo será maravilhoso para ti. Né? Caranguejo é um signo de água, tal como tu, e isso significa que a relação que Júpiter vai formar com o teu signo é um trígono. Né? Um trígono entre signos diz-nos que, embora sejam diferentes entre si, estão unidos pelo mesmo elemento, no teu caso, água. Né? E essa ligação elementar cria harmonia, apoio e as coisas fluem com naturalidade. Portanto, Júpiter estará em Caranguejo durante um ano, entra no dia 9 de junho de 2025 e permanece até 30 de junho de 2026. E nesse período de Estrela, o que é que ele vai fazer? Vai apoiar tudo, mas mesmo tudo, o que amas. Vai sustentar aquilo que é precioso para ti. Não é? E isso, por si só, Estrela, já anuncia um período maravilhoso para o romance. Não é? O que vais viver neste ciclo é que Júpiter em Caranguejo pode trazer o amor da tua vida ou permitir que reconheças o amor da tua vida. Não é? Peixes é um signo que ama profundamente, é regido por Júpiter e também por Neptuno, e por isso ama em grande escala, de forma universal. Mas há um desafio, Estrelas, o de conseguir aquilo que realmente quer. Porque é assim, Estrela, se tens muita energia em peixe, sol ou ascendente, estás quase sempre a ansiar. Não é? Ou a ansiar por um amor que se escapou, ou por um amor que acreditas existir alguns no universo, ou por um amor perdido, ou ainda por encontrar. Não é? Peixe vive nesse lugar de anseio, não é? E é esse anseio, Estrela, não é? Essa ansiedade, não é? Que torna o amor para ti tão profundamente romântico. Há sempre esta sensação de que a tua alma gêmea está lá fora, algures, e que embarcas numa busca para a encontrar. Uma estrela dentro de ti mesmo, de forma nunca antes verbalizada, talvez até inconsciente. Há uma parte tua que espera não encontrar esse amor. E que pode ser um pouco duro dizer isto, mas e porquê? Porque talvez ao encontrares surja a desilusão, não é? Talvez descubras que não era assim tão grandioso, tão épico, tão merecedor de toda essa espera. E então, ao manter, ou peixes liga um mecanismo de defesa, ao manter o amor como algo distante ou inalcançável, mantens viva essa chama do anseio, não é? Essa nostalgia que te alimenta, que te inspira e que te move. E sim, o lado bom desta energia é que pode inspirar uma criatividade imensa, precisamente porque não há frustração do cotidiano a esmagar o sonho, não é? Peixes é movido por esse eterno procurar. E se pensarmos, Estrela, que Júpiter é o planeta das grandes jornadas e Neptuno é o planeta dos mistérios que não se resolvem, apenas se vivem, compreendemos melhor este teu impulso, não é? Há um sentido de maravilha nesse nunca encontrar, não é? Ou nunca ser amor verdadeiro, porque a busca em si já é uma forma de magia, não é? Mas Júpiter em Caranguejo vem mudar esse paradigma, não é? Vem mostrar-te que encontrar pode ser bom, que ter alguém ao teu lado pode ser uma bênção. Porque peixe, quando se trata de amor, pode comportar-se como um gato, mais ou menos selvagem, aproxima-se
recebe o carinho, o conforto, mas depois desaparece, volta para o silêncio, rejeita a domesticação, não é? E ainda que te derretas com a ternura do amor que recebes, muitas vezes és tu quem foge dele, não é? Só que caranguejo é diferente, Estrela. Caranguejo quer ficar, não é? Quer criar laços, quer criar vínculos, quer criar pertença. Para caranguejo, o amor não é difuso, é concreto, não é? E quando ama, prioriza e diz: és tu que és mais importante que todos os outros. Então, durante este ano de Júpiter em Caranguejo, o que perderes em liberdade, ganhas em intimidade, ganhas em prazer. Não é? É isso que... prazer, já sabem o que é que eu estou a falar, não é? Portanto, se já estás numa relação, este trânsito é como um bálsamo silencioso. Hoje estou a dizer muitas vezes bálsamo, pronto, mas pronto, ajuda-te a redescobrir o amor dentro do amor, não é? A deixar de lado dúvidas antigas, a viver com mais prazer, com mais entrega, com mais verdade, não é? O que antes parecia morno, com o Júpiter em Caranguejo, tem tudo para voltar a aquecer. O que estava distante pode reaproximar-se, não é? Ou seja, Júpiter em Caranguejo para vocês, peixes, é o tempo em que o coração volta a confiar. Se não estás numa relação, talvez seja alguém novo que entre na tua vida e com quem sentes esse laço profundo. Ou talvez seja a tomada de consciência de que o amor que procuravas sempre esteve ao teu lado. E este vínculo, Estrela, esta sensação de pertencer, talvez não tenha o romance de uma ópera, não é? Com promessas e partidas e reencontros em terras distantes, mas é uma outra forma de romance, não é? Um romance com o coração, um romance íntimo, um romance em que lanças âncora e sentes que estás em casa, não é? E esta experiência de Júpiter em Caranguejo pode mesmo mudar tudo. Entre as estrelas, chegamos ao fim deste vídeo, não é? Mas ao mesmo tempo ao coração deste trânsito. Já percorremos os caminhos do Sol e do Ascendente. Já falámos sobre o desafio com Saturno em Carneiro e o que nos é pedido nas casas de Júpiter do nosso mapa. Fala muito, assim, em termos gerais, de prática espiritual, fé estoica, capacidade de manter a visão, mesmo quando a realidade parece desafiar de cada passo. Mas agora, vamos ao lugar onde tudo começa e tudo termina, a Lua. Porque Júpiter entra em Caranguejo, e Caranguejo é regido pela Lua. Estrela, quando o maior planeta do nosso sistema solar ativa o regente do nosso corpo emocional, algo profundo desperta. A Lua natal, no nosso mapa, representa não só o instinto de sobrevivência emocional, é o nosso refúgio, não é? O teu modo de cuidar e de ser cuidado. E quando Júpiter passa por Caranguejo, ou Câncer, é como se tocasse nesse núcleo, não é? E tudo o que aí vive começa a expandir-se. Por isso, se tens a Lua em signos terra, Touro, Virgem, Capricórnio, esta expansão de Júpiter será mais tangível. Casa, dinheiro, nutrição, estrutura, segurança. É muito o sentimento que podes criar raízes, que finalmente estás a construir com firmeza. Se tens a Lua em água, seja Caranguejo, Câncer, Escorpião, Peixes, o trânsito ressoa como um despertar, não é? Um despertar sensível, íntimo e sagrado, não é? Ou seja, surge uma profundidade emocional muito grande que te reconecta com a ancestralidade, com o perdão e com os mistérios da alma. É como se algo antigo
e, e essencial voltasse a pulsar dentro de ti. Se tens a Lua em Fogo, Carneiro, Leão, Sagitário, Carneiro, Áries, não é? Isto é muito o impulso, não é? É o impulso pela ação, o impulso para criar, muito entusiasmo. É muito um projeto que assente, não é? Ou uma viagem que chama-te, ou uma visão que tu tens que renasce, não é? Mas é muito algo que move o teu corpo e a tua alma ao mesmo tempo. Por outro lado, se tens a Lua em signos de ar, ou seja, Gêmeos, Balança, Libra, Aquário, esta expansão de Júpiter será mais mental e a nível social, ou seja, novos encontros, novas ideias, novos contratos, novas pessoas que entram na tua vida para abrir caminhos e, acima de tudo, mede bem as suas palavras, porque é como se as suas palavras tivessem ainda mais impacto, não é? Por isso, Júpiter pede que uses a tua voz ainda mais vezes, não é? Mas, para além da Lua, é preciso lembrar quem é Júpiter, não é? E Júpiter é o planeta da expansão, da bênção, da justiça divina, não é? Na Grécia era Zeus, não é? O único deus do panteão antigo que não ficou distante, não é? Mas que participou ativamente no mundo que criou, não é? Muitos outros deuses antigos criavam o mundo e não voltavam cá a aparecer, não é? Portanto, ele desceu à Terra, não é? Misturou-se muitas vezes com os humanos, tocou-os, abençoou-os com a sua presença, às vezes de forma inesperada, às vezes de forma escandalosa, não é? Mas sempre transformador. E tal como Zeus, que também era conhecido pelo deus das tempestades, não é? Basta lembrar que ele andava sempre com um raio, não é? Fazia chover para fertilizar a terra. E Júpiter em Caranguejo faz chover sobre o nosso mundo interior, não é? Ou seja, abre os céus da sensibilidade, reativa a fé na bondade da vida, mostra que a generosidade é um poder espiritual e que o cuidado, não é? Até mesmo cuidar de ti, é um ato de grandeza, não é? E que acolher não é um gesto passivo, é muito revolucionário, por assim dizer. E é por isso que este é um dos trânsitos mais potentes deste ciclo, que agora se inicia, deste ano, não é? Porque Júpiter está exaltado em Caranguejo. E estar exaltado não é apenas uma técnica astrológica, é uma simbologia, não é? Uma simbologia viva, porque exaltado significa que ele pode ser tudo o que ele é, sem filtros, não é? Que a sua dádiva chega sem obstáculos e se estivermos preparados para recebê-la. É muito, no fundo, como se a terra, a natureza estivesse fértil, não é? Céus abertos, e faltasse apenas um gesto teu, não é? Simplesmente o de confiar. Mas, atenção, estrelas, a bênção de Júpiter também temos que sempre fazer algo, não é? Nem que seja o alinhamento com o que é justo, não é? Porque Júpiter também rege leis, ou seja, exige coerência com os teus valores espirituais, exige um coração limpo para receber, exige alinhamento, não é? Por isso, muitos podem viver este trânsito como um teste, muitos podem viver isto como maior pressão emocional, não é? Mas também como uma espécie de reavaliação das tuas raízes, da tua casa, da tua família, porque Júpiter expande, não é? Mas aquilo que ele expande depende do que já está plantado, não é? Se há medo, ele expande o medo. Se há fé, ele expande a fé. Se há ressentimento, ele amplia o ressentimento. Mas, estrela, se houver intenção sincera de evolução, de um encontro com o sentido mais profundo da vida, ele vai trazer abundância. Não há abundância superficial do mundo,
mas aquela que, acima de tudo, enriquece a alma. Por isso, Estrela, pergunta-te com coragem em que parte da tua vida precisas de abrir a porta ao sagrado. Onde é que tens fechado o teu coração por medo de seres ferida? E que parte de ti precisa de se reconciliar com o passado para conseguir confiar no futuro? Esta é a grande missão deste trânsito. Lembrar-te que és parte de algo maior, que a espiritualidade não é uma fuga da realidade, mas sim o caminho para enraizares a tua essência neste mundo real que nós estamos. E sim, Estrela, este trânsito é muito conhecido por o despertar do amor. Por isso, muitos de vocês pode ser que reencontres alguém ou que voltes a olhar com novos olhos para quem já está contigo. Pode ser simplesmente que te apaixones pela vida de novo. Mas mais do que isso, vais perceber que amar e ser amado não é perder liberdade, é ganhar profundidade, é ancorar num ponto seguro, não é? Um posto teu. Porque Júpiter em Caranguejo é o céu a tocar a terra, é a abundância que nasce quando confias, é o milagre de cuidar e deixar-te cuidar. Por isso, estrelas queridas, sei que tenho gravado tudo, sei que não tenho respondido aos comentários com a frequência que gostaria, mas quero que saibam que cada vídeo tem sido feito com total presença, com intenção pura e com devoção verdadeira. E os vídeos mais importantes para vos ajudar a atravessar este 2025 com coragem e bênçãos estão feitos, ou quase, não é? Já vimos juntos Saturno em Carneiro, o Ares, não é? Ou seja, a estrutura invisível que nos ensina a levantar-nos quando tudo parece ruim. Agora temos este vídeo de Júpiter em Caranguejo, onde acendemos a luz da esperança, do amor, da fé e do reencontro com o divino através do coração. E em breve virá o terceiro capítulo desta tríade, não é? O Urano em Gêmeos, o poder do raio, o poder da mudança. Vai ser o momento de quebrar padrões, de despertar mentes e de abrir portais. Por isso, estrelas, quero que saibam que estou com vocês, que mesmo no silêncio há carinho, há presença, há entrega. E cada um de vós, estrelas, que assistem, comentam, partilham, é parte deste templo vivo que construímos juntos. A vossa confiança alimenta este canal e a vossa escuta espiritual é um bálsamo que acima de tudo, dá-me força para continuar. E recordando as palavras do sábio Yogananda, que dizia que atrás da cortina da vida material encontra-se escondida a realidade eterna, é por isso que caminhamos juntos, não é? Para atravessar esta cortina, para descobrir que a bênção que procuramos não está só nos trânsitos, mas na forma como os vivemos, não é? No nosso espírito, na nossa capacidade de amar, mesmo quando dói, de confiar, mesmo quando não há sinais, e de continuar com os olhos voltados para dentro. Continuamos juntos, estrelas. O melhor ainda está para vir. Até breve.